nos convido a lermos um único versículo na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. O texto está projetado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênção é central nesse versículo. Ela aparece 3 vezes. Literalmente, a gente teria nesse versículo 3, abençoado Deus e Pai. É que fica estranho, né? Quem que vai abençoar Deus? Que não seja Ele próprio. Então, o tradutor acha estranho dizer que Deus deve ser abençoado, ele trocou por bendito, mas a palavra é bênção. Abençoado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Um pequenino versículo, 3 vezes, a palavra bênção, para mostrar como isso estava presente, né, e intenso na mente e no coração do apóstolo Paulo. Hoje a gente está aqui reconhecendo as bênçãos, a gente está cantando, a gente está ouvindo poesia, a gente está orando, a gente está lendo a Bíblia para falar sobre bênção. As bênçãos recebidas, as bênçãos que a gente não merece, as bênçãos que são graciosas, as bênçãos que são misericordiosas, as bênçãos que são salvadoras e assim por diante. Mas não nos esqueçamos, o mais importante na vida e o mais importante nesse texto não são as bênçãos, mas é o Deus que dá a bênção. O mais importante não é a bênção, embora ela seja maravilhosa. O mais importante é a origem dela, Deus, o que dá a bênção. E aí eu queria propor para vocês que nesse versículo essa expressão que nos tem abençoado, que traduz uma forma verbal, enfim, específica do grego, e que eu acho que literalmente, embora o tradutor não quis pôr porque fica estranho, mas que a gente pode recuperar o sentido mais literal, mais específico nesse texto, que não é necessariamente nos tem abençoado, mas que é o Deus abençoador, o Deus abençoador. Dessa forma, nós teríamos aqui nesse versículo, abençoado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso abençoador. Nosso abençoador. Mais do que dar bênçãos, ele se define como aquele que dá a bênção. Ele é abençoador. Então, acrescente aí, na definição de Deus, Deus é amor e Deus é tantas outras coisas, mas Deus também é, para o apóstolo Paulo, abençoador. Abençoado? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso abençoador, diz Paulo. Porque antes de qualquer coisa, Deus é em essência bênção e a origem da bênção para nós. E a bênção de Deus para nós é sempre um ato criativo. A bênção de Deus para nós é sempre um ato profundo, é sempre gracioso, é sempre amoroso, é paterno. Mas acima de tudo, é Deus. De modo que a gente não consegue, mesmo que a gente queira, dissociar Deus da bênção que vem dele. E talvez um dos maiores pecados na vida seja a gente receber a bênção e não reconhecer que ela vem do Deus abençoador, que tem prazer, sempre, enorme prazer em abençoar. Como Deus nos abençoa? Vocês sabem, e se continuarmos lendo esse capítulo 1, a gente vai achar a descrição das bênçãos. Elas são eternas e elas são históricas, elas são invisíveis e elas são visíveis. E então no versículo 4, que na tradução que estamos usando hoje, diz, assim como, seria melhor a gente trocar por quê? Por quê? No começo do versículo 4. Abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso abençoador, que nos tem abençoado com toda sorte
de bênçãos nas regiões celestiais. Por quê? E aí do versículo 4 em diante ele vai explicar como que são essas bênçãos. A nossa escolha, a nossa eleição, a presença do Espírito em nós. E na sequência, capítulo 2, termos sido resgatados de uma vida sem sentido. Ateus, literalmente, sem Deus, ateus, diz Paulo. E tornados a igreja, o seu povo. Recebemos sentido da vida. Sermos lembrados que somos salvos pela graça. Sermos lembrados que na eternidade Deus não apenas resolveu nos salvar, mas resolveu que nós viveríamos vidas bonitas para Ele, as boas obras, e assim por diante. Vejam que a ênfase nesse capítulo 1 não é teológica. A gente não pode ler teologicamente isso. Então, o que Deus fez na eternidade e tal. Está ali, mas está ali como exemplo do Deus que sente o maior prazer em abençoar. Eu não posso entender a minha e nem você entender a sua salvação, senão como uma expressão da bênção de Deus. É onipotência, é o que você quiser. É mais do que isso. É uma expressão muito concreta do Deus que tem prazer em abençoar a nós. Mais do que bênçãos, diz esse versículo 3, Deus tem o prazer em nos dar o seu Espírito, porque Ele é o abençoador com toda sorte de bênção espiritual. E bênção espiritual a gente poderia entender como bênção que provém do Espírito Santo. Porque Ele é o canal, Ele é o meio, Ele é o agente pelo qual Deus derrama as suas bênçãos em cada um de nós, na sua igreja, nesse mundo. Nos tem abençoado com bênçãos que provém do seu Espírito.